Olá, povo santo do meu Brasil, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas antes eu tenho aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar com suas redes sociais, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E uma outra coisa que eu não tinha pedido, não estava pedindo antes, mas agora eu tenho pedido com frequência: deixe o seu comentário. É muito importante o seu comentário, porque quanto mais comentário você tiver, mais o canal vai se tornando relevante. E aí você vai estar nos ajudando a também semear esta palavra, que é a palavra do Senhor. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarda aí só mais um minutinho. Muito bem, muito obrigado por você ter essa paciência de aguardar até agora. Nós vamos para mais uma mensagem da palavra do Senhor. E se você estiver de posse da sua Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo, livro de Juízes, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Amém? Queridos, essa é uma passagem que está no livro de Juízes, conforme nós lemos, e eu quero trazer para nós hoje como tema o cristão e a política. Eu sei que muitos cristãos dizem assim: mas eu não tenho nada com política, eu não quero saber de política, eu não me envolvo com isso, a igreja não tem que se envolver. Eu acho que a igreja e a política, elas caminham juntas. Porém, eu não entendo que a igreja tenha que ser política, é diferente. Mas os nossos membros, os nossos líderes, os nossos pastores têm que estar envolvidos sim. Por quê? Porque quando não nos envolvemos em política, quando nós não levantamos a nossa voz hoje para falar de Jesus, provavelmente amanhã nós seremos proibidos, se você não tiver essa visão. Quando nos omitimos da nossa responsabilidade, damos o direito de alguém realizar em nosso lugar. Quando você se omite da sua responsabilidade, você, meu amigo, meu irmão, cristão, homem, patriota, que serve a Deus, ou mesmo que você tenha lá uma outra religião, não quero falar disso aqui, mas estou falando de pessoas de bem, pessoas que zelam pela família, pessoas que zelam pela igreja, pessoas que zelam pela sociedade da forma que tem que ser zelado. Se você não fizer a sua parte dentro da política, o outro fará por você. E aí esse outro fará por você, o que você acha que ele vai fazer? Você acha que ele vai fazer pensando nos teus princípios ou nos princípios daquilo que você crê? Com certeza que não. Ele vai fazer pensando nele. Ele vai fazer pensando naquele que faz parte do círculo em que ele está envolvido.
Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Assim é com tudo em nossa vida, porque não seria também na política. Tudo na nossa vida, se você não deixa, se você não faz algo que é competência tua, alguém vai fazer por você. Alguém terá que fazer por você. Só que quando você dá essa oportunidade para alguém, ele vai fazer em seu benefício e não num benefício seu, por exemplo. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande. O cristão não pode deixar de opinar sobre quem ele deseja como liderança sobre a sua cidade, estado ou país, pois em caso contrário o inimigo irá usar isso ao seu favor. Olha quando nós lemos no texto aqui, que nós vemos que as árvores convidam a oliveira, convidam a figueira, convidam a videira. Cada um deles está preocupado somente com o seu próprio eu. Eles não estão preocupados a nível social, a nível geral. Quando chega no espinheiro, o espinheiro era o menos qualificado para aquilo, mas o espinheiro se prontificou a ser, e ele deixou bem claro que se me ungires rei, pode se ocupar debaixo da minha sombra, da sombra dos meus galhos, porém, se não, vai sair fogo do espinheiro. Ou seja, ele já está determinando que eu sendo rei, ou vocês andam da maneira que eu quero, ou vocês vão sofrer as consequências. Isto é uma palavra para mim e para você, que não somente cristãos, mas pessoas de bem, patriotas que amam esse país, que amam a família, que amam a igreja, ou mesmo se você não pertence a uma igreja, mas você tem uma outra linha de fé e você precisa que seja desse jeito. Você não pode dar essa oportunidade para que alguém decida na tua frente, para alguém decida por você quem você vai querer lá dentro da prefeitura, lá dentro do governo do estado, lá dentro do governo federal, ou mesmo dentro das câmaras estaduais e federais e senado. Então, queridos, nós como cristãos não podemos nos omitir disso, não podemos falar nenhum. Conforme nós lemos no texto, que é apenas uma conjectura, aquilo ali é uma conjectura de como seria nós quando damos espaço para que outros decidam em nosso favor ou em nosso lugar. Foram oferecidos vários membros da vegetação a oportunidade de reinar sobre os demais. E a resposta dele foi: isso não é para mim. Estou usando nas minhas palavras. Não tenho interesse, não me convém. Quando você diz isso não é para mim, você tem que pensar que talvez você não seja uma pessoa que tenha um ministério político na sua vida. Ou seja, você não vai se candidatar a nenhum tipo de cargo. Mas você precisa escolher bem a pessoa que vai te representar. Não tenho interesse, queridos. O interesse que nós temos em política, que eu tenho em política, é que entre lá pessoas corretas, para que essas pessoas possam, através das leis, decidir a vida do nosso país, a vida do nosso estado, a vida das nossas cidades. Então, para isso, precisa que eu faça a minha escolha. Eu não posso simplesmente me omitir como cristão e achar que, não, escolha quem quiser e para mim está tudo bem. Para mim, é Jesus que está na minha frente, com certeza. É Jesus que dirige a minha vida, é Jesus que dirige a sua. Ou se você tem um outro tipo de fé, não vamos entrar nesse mérito, mas você vive num país, num estado, numa cidade, que, como é chamado o nosso país, democracia, existe a necessidade de ser eleito periodicamente pessoas que vão administrar nossas cidades, nossos estados e a nossa nação. E se você não colocar as pessoas corretas em cada um desses lugares, com certeza haverão consequências. Nós vemos, por exemplo, como eu falo, aqui eu trato da palavra de Deus, eu não trato de política. O meu canal que fala de política é outro, mas eu não posso deixar de dizer que o nosso país se tornou um país com muitos problemas por causa das nossas escolhas nos últimos 40 anos. Então, pense bem, antes de você dizer que você não vai escolher ninguém, que você não se mete em política, porque você não quer saber disso.
Com isso, foi dado ao espinheiro reinar naquele lugar. Quando nos omitimos da nossa responsabilidade social de optar por um governante, damos o direito de ser colocado quem não queremos. Ou seja, de todos aqueles que foram oferecidos para ele o direito de reinar sobre aquelas árvores, nenhum deles aceitou. Quando foi oferecido ao espinheiro, ele prontamente se colocou na brecha. É o que acontece conosco. Se você, meu irmão, você, minha irmã, você brasileiro de bem, se você se omitir da tua responsabilidade, tá? De você eleger alguém para cuidar dos seus interesses nesse país, o que vai acontecer? Você vai permitir que pessoas corruptas, pedófilos, defensores de drogas, defensores de ideologia de gêneros, vão fazer as leis em teu lugar, no lugar daquele que você haveria de colocar. Então, pense bem, entrando na questão de corrupção, o nosso país poderia estar muito bem depois desses 40 anos, se não fossem corruptos que tivessem cuidado do nosso país. O nosso país teriam leis rigorosas se tivessem pessoas realmente empenhadas com a família e não com ideologia de gênero, com pedofilia, com corrupção, fazendo as coisas em causa própria. Legisladores que farão leis em causa própria ou de uma ideologia nefasta que depois será muito difícil de combater. Tem isso? Se você não se comprometer em escolher alguém de bem, alguém que realmente mereça a nossa confiança para eleger nas próximas eleições, você vai estar dando direito para essas pessoas corruptos, pessoas que têm ideologias com pedofilia, têm ideologia do liberação das drogas, tem ideologia com aquela ideologia de gêneros, que é aquela que mexe com as nossas crianças. Então tudo isso, se você, meu irmão, você, minha irmã, não ficar atento, você vai dar lugar para essa gente. Então pense bem antes de qualquer tomada de posição. Antes de você dizer, não, eu não quero saber de política, eu sou crente, para mim é só Jesus. Eu também concordo com você. Jesus é o nosso principal, é a nossa prioridade. Mas nós vivemos num mundo e temos que estar vivendo de acordo com ele. Nós temos, a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, capítulo 13, verso 1, diz assim, que todo homem que é escolhido para algum lugar foi escolhido por Deus. Toda autoridade que vem sobre as nossas vidas é escolhido por Deus, tá bom? Porém, Deus nos dá também esse direito de fazermos as nossas escolhas. Claro que se Deus não permitir, não vai entrar nenhum corrupto na nossa política. Porém, a permissão que vai acontecer dele entrar é por causa do nosso voto. Então você pensa, se você votar certo, se você votar nas pessoas certas, se você cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós estamos debaixo de autoridade. E quando se fala de eleições está dentro da Constituição do nosso país, que se trata da autoridade maior, que é a Carta Magna. E se nós não aceitarmos aquilo, nós estamos sendo desobedientes a Deus. Mesmo parecendo que é uma coisa um pouco absurda na mente de algumas pessoas, mas é desobediência a Deus. Sabia que quando você não vai lá para colocar o teu voto correto, você está de alguma forma desobedecendo a Deus? Porque você está abrindo mão do seu direito diante do Senhor e diante da sociedade, diante da Constituição, diante da tua nação, e isso tudo vai trazer prejuízos na vida das pessoas. Volto a falar, esse canal é para tratar da palavra de Deus, mas apenas como lembrança, olha o que está acontecendo em alguns países como Venezuela, Argentina, Colômbia. São países que antes eram países prósperos aqui do nosso hemisfério e hoje estão passando por extrema dificuldade por causa das escolhas erradas. Pense nisso. Tem uma frase muito impactante que diz: o pior não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quando nos calamos,
quando simplesmente achamos que para mim está tudo bem, entre quem entrar não vai mudar nada na minha vida. Muda sim, quer você queira, quer não, muda sim. Sabe como é que não vai mudar? Sabe quando é que não vai mudar? Quando nós sairmos daqui. Aí sim, se você é uma pessoa que um dia colocou sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, creu no seu Filho como Salvador, entregou sua vida a Ele, o dia que Ele voltar, Ele virá buscar o seu povo e você irá junto com Ele. Ali acabou, não tem mais doença, não tem mais dor, não tem mais corrupção, não tem mais nada. Mas enquanto estivermos nesse plano terreno, vivendo nessa terra, temos que conviver com isso. Então pensa nisso aí. Não adianta nos omitirmos hoje daquilo que amanhã nós vamos querer reclamar. Talvez hoje a pessoa se omita de votar em alguém no dia das eleições, porque ela diz: política não é minha praia, não estou nem aí para política, eu não sou obrigado a votar em ninguém. E realmente não é, é democracia. Porém, mais tarde você vai reclamar para quem? Quando nós fomos proibidos de falar de Jesus. Quando as nossas igrejas começarem a ser queimadas, como acontece em outros países. Quando os nossos irmãos que hoje conseguem estar na rua entregando um panfleto, visitando moradores de rua na madrugada, levando um alimento e levando a palavra de Deus, forem proibidos de fazer isso. E aí, como é que a gente faz? Se isso acontecer, em nome de Jesus não vai, mas se acontecer, será igual nos outros países que eu falei. Lá se tornou um golpe, uma ditadura, e ali quem manda é só aquele governante com os seus asseclas que estão ali para protegê-lo de qualquer coisa. Ninguém chega no cara. Qualquer um que se levanta ali vai para o paredão, é fuzilado, é preso. Então, não adianta. Quando a gente olha, por exemplo, para alguns países, por exemplo, Cuba, o povo se sacrifica tentando atravessar o oceano para os Estados Unidos para fugir daquilo que eles estão vivendo, da fome, da destruição da família, de tudo isso. Então pensa nisso antes de você dizer que você não vai votar em ninguém. E detalhe, assista o meu canal, que eu tenho também, Politicando. Eu estou falando ali sobre algumas situações, como nós temos que selecionar os nossos candidatos. Pessoas realmente de bem, homens que você vá procurar, pesquise quem é essa pessoa. Não coloque o teu voto para o primeiro que aparecer. Então é muito importante que a gente entenda isso. É muito importante que o nosso povo cristão, o povo que um dia vai morar no céu, pare com essa ignorância de achar que política não tem nada a ver. Eu como igreja, eu como servo do Senhor, eu não me envolvo em política. Se chegar uma pessoa aqui na minha porta dizer para mim: olha, eu sou candidato, eu quero você do meu lado, esquece. Eu não vou andar com bandeira de nenhum político. O máximo que eu posso fazer é ouvir a proposta dele, mas não na igreja também. Posso até trazer um dia lá uma reunião, mas aquele negócio de ceder púlpito para político, isso está errado, eu não concordo. E a igreja que eu estou dirigindo hoje, que Deus me deu para dirigir, eu não tenho essa ideia de abrir espaço para político vir, mesmo que ele seja para falar de Jesus, porque eu tenho minhas dúvidas. Claro que tem pessoas que você conhece, sabe que a pessoa realmente é de bem, mas aquele que aparece na tua porta batendo palma: olha, eu sou servo de Deus também, viu, pastor? Eu queria ter uma oportunidade na tua igreja. Eu não coloco. A minha oportunidade na igreja é se ele vir fazer uma visita e no final do culto, lá fora, ele conversar com as pessoas. Dentro da igreja não é lugar para isso. Eu penso dessa maneira, é um pensamento meu. Não estou dizendo que eu seja correto ao extremo. Eu sei que tem pastores que ele abre as suas portas, ele apoia políticos, ele aparece nas fotografias junto. Eu não quero isso para a minha vida. Mas não quer dizer que eu não vou sentar com os membros da minha igreja e vou explicar para eles tudo isso que eu estou falando aqui. Eu vou ter um dia específico que eu vou colocar para eles como sendo um ensinamento daquilo que é a política no nosso país e o que nós precisamos fazer. Não vou citar o nome de ninguém, vou deixar que cada um tenha liberdade de escolha, porém eu vou tentar ensinar para eles a melhor maneira de fazer a escolha. É a maneira que eu entendo.
Que me perdoem os amigos, pastores, pessoas até mesmo do ministério que acham que talvez eu esteja errado nessa situação, mas eu tenho a minha convicção e, como sempre falo, nós vivemos numa democracia, é um direito meu. Vocês não vão ver eu com bandeira de ninguém. Dificilmente você vai ouvir eu falar de alguém. Posso sim, no particular, conversar com as pessoas e falar, olha gente, esse aqui é o melhor candidato que eu entendo. Não bate papo, mas de púlpito na igreja não é lugar para isso. Então eu peço perdão para aqueles que talvez tenham essa visão. Eu não quero aqui de forma nenhuma tirar, sabe? Eu não quero de forma, não estou criticando ninguém. Eu estou falando da minha visão, a visão minha como servo de Deus, como brasileiro, como pessoa cumpridora dos seus deveres. Amém, queridos? Então eu peço que você me compreenda, não me leve a mal, mas eu tinha que trazer essa mensagem que é muito importante. E como conclusão, nós vivemos um ano de eleições gerais. Pense nisso antes de dizer que não confia em política e que não vai votar em ninguém. Pense nisso, porque é muito importante. Quero estar orando com você nesse momento e depois fazemos as nossas últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor me concede, estar aqui ministrando a palavra do Senhor, para poder colocar numa rede social, colocar diante das pessoas. Eu quero, em nome de Jesus, poder ajudar de uma forma que as pessoas venham compreender aquilo que eu tenho como visão e que eu creio que muitos devem ter também. Eu oro para que o nosso povo, o povo de Deus, abra o seu entendimento para saber que se ele não votar em ninguém no dia das eleições, alguém estará colocando alguém em nome dele. E essa pessoa depois não tem como reclamar. Então eu oro em nome de Jesus e te peço, Pai, coloca a tua mão poderosa sobre os nossos irmãos cristãos, sobre as nossas igrejas, que os nossos púlpitos não sejam palanque, mas que os nossos irmãos sejam ensinados para seguirem segundo aquilo que a tua palavra nos ensina. Eu te louvo, Senhor, neste dia e te agradeço na autoridade do nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar comigo até agora. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitido Deus.